eu sou Candice Nascimento, psicóloga, consultora e orientadora de carreira, e hoje no quadro Histórias de Transições, nós vamos conversar com a Michele. Michele, seja bem-vinda! Muito bom te ter aqui, que bom que tu aceitasse o meu convite. Estou muito feliz aqui com a tua presença e com a tua participação, né? Com o teu aceite desse convite também. Oi, Candice, eu que te agradeço o convite, também estou muito feliz de estar aqui contigo, de participar desse momento contigo. Espero poder contribuir um pouquinho aí com o pessoal que está querendo fazer também uma transição de carreira. Eu tenho certeza que a tua história vai inspirar muitas pessoas também, né? Eu conheço a Michele já há algum tempo, né? A gente já é amiga de profissão também, né? Já trabalhamos juntas. Mas a Michele tem uma história bem bacana, bem interessante aí que ela vai compartilhar um pouquinho com você agora que está nos assistindo. Então, Michele, eu queria que tu começasse contando para a gente, assim, como é que foi a tua trajetória profissional até aqui, fazendo uma retrospectiva dos pontos mais importantes, aquilo que tu entende que é mais relevante nesse momento, para colocar aqui para quem estiver nos assistindo no momento. Então, eu me formei em administração em 2009. Nos primeiros anos, ali enquanto eu estudava, eu trabalhei em corretora de seguros por 3 anos, mas a minha vontade sempre foi o RH, então eu busquei algumas oportunidades na época no RH e consegui uma oportunidade. Comecei numa empresa, fiquei 1 ano e meio nessa empresa, e depois numa segunda empresa eu fiquei 10 anos. Então, de RH são quase 12 anos de experiência em RH, e na corretora de seguros mais 3 anos. E de 2019 para cá é que começou a acontecer a mudança, né? E aí, o que te levou à descoberta dessa mudança? Que mudança foi essa? Conta um pouco pra gente. Então, eu comecei a cursar nutrição em 2019. Essa mudança aconteceu num processo de coach, inclusive com a Candice. O processo tinha outro tema, né, outro objetivo, mas coisas aconteceram naquele momento e o processo me ajudou muito a elaborar essa minha vontade, esse meu desejo de fazer uma atividade diferente. E também eu comecei a ter sintomas de intolerância à lactose na época, e comecei a estudar sobre alimentação para o meu próprio caso. Só que quando eu percebi, eu estava estudando muito mais do que só a intolerância à lactose, eu estava realmente encantada com o mundo da nutrição, e aí eu comecei a estudar mais, a ler, a assistir vídeos, e me apaixonei de verdade pela profissão. E aí, no processo de coaching, inclusive nesse começo, né, nessa tomada de decisão, a Candice me ajudou bastante naqueles primeiros momentos, né? Ok, eu quero fazer outra formação, e agora, né? E aí foi assim que começou. Eu imagino que o start, então, foi muito a tua intolerância à lactose que te abriu para esse mundo da nutrição. Foi mais ou menos isso. Antes disso, tu não tinha, nem cogitava a nutrição na tua vida, Michele. Não, o que aconteceu quando eu era mais nova, adolescente, eu tinha vontade de fazer psicologia. Olha E só. aí, a área da saúde já sempre me encantou, mas na época, por vários motivos, eu não pude fazer a faculdade de psicologia, fiz administração, gostei, trabalhei muitos anos nessa área, fui muito feliz nessa área também, mas a área da saúde estava sempre ali. Mas nesse período ela tinha ficado em off, eu não tinha feito mais nenhum curso, tinha realmente ido por outro caminho, né? Mas quando a intolerância à lactose apareceu, que eu comecei a estudar novamente, daí foi o momento em que essa vontade cresceu, ficou muito grande, né? Eu lembro naqueles primeiros momentos, primeiros dias, assim, que eu realmente decidi que eu gostaria de fazer essa outra faculdade, era um misto, assim, de euforia, quase como se eu tivesse 18 anos de novo, aquela sensação de liberdade, de poder escolher, de fato escolher
com o coração, sabe? O que que eu gostaria de Aham. fazer da vida, assim. Muito medo também, claro, né? Porque eu já tinha uma carreira já bastante avançada, mas eu tinha muita certeza do que eu queria. E aí essa certeza foi o que moveu todos os meus passos dali em diante. Que bacana isso, né? É bem interessante isso que tu fala da euforia, porque o que que move a gente de verdade, né? O que que nos motiva a fazer alguma coisa? É aquilo que nos brilha os olhos, né? Que realmente tu sente ali dentro de ti, no teu coração, que é para aquilo ali que tu tá aí, né? É isso que tu queres fazer, é com isso que tu queres contribuir também, até com as outras pessoas, porque não deixa de ser um processo que tu acaba contribuindo para ti também, em função até de entender um pouco melhor esse mundo da nutrição para a tua própria saúde, né? Mas o quanto tu pode levar isso para as outras pessoas. Então, acho que isso é fantástico, assim, nesse processo mesmo, né? E como é que foi administrar toda essa avalanche de sentimentos, emoções, enfim, tudo que isso te gerou? Como é que isso foi para ti, assim, essa lidar com isso tudo nesse momento, né? E embora tu, né, tu estavas numa carreira sólida, tu já vinhas de uma carreira de bastante tempo, principalmente na área de RH, né, bem sólida também, com muito conhecimento, com formações, né? Eu sei que tu tem bastante formação também nessa área. Como é que foi administrar toda essa avalanche aí de emoções? Então, o começo foi um pouco complicado, porque apesar de eu ter bastante certeza do que eu gostaria de fazer naquele momento, assim, fazer uma faculdade, né? Eu tinha um menino pequeno, um filho pequeno, então tudo estava um pouco assim, parecia muito distante, parecia impossível. Aham, Mas mesmo assim, eu pensei em me aproximar da área de alguma forma. Então, mesmo que naquele primeiro momento eu não pudesse começar a faculdade, eu comecei a procurar algum curso que eu pudesse fazer, alguma coisa que pelo menos me aproximasse da área, mesmo achando que talvez ela não fosse possível naquele momento. aham, E isso me ajudou a ir construindo, assim. Aí, com o tempo, as coisas foram mudando, assim, mas o começo, assim, até as pessoas, né, ao redor, os nossos familiares, os nossos amigos, às vezes não entendem muito, né, o porquê dessa mudança tão drástica, né? Eu acho que só a gente que sente mesmo, assim, quando alguma coisa muda mesmo dentro da gente, quando a gente sabe que deveria estar ou gostaria de estar fazendo outra coisa, e aí continuar no antigo não é mais uma opção, sabe? E aham. aí a gente começa a buscar, assim, todas as alternativas que se mostram possíveis naquele momento. E aí depois as coisas vão se ajustando. Que legal. É quando tu fala, né? Quando tu tem certeza que tu realmente tá certa de que é isso que tu queres, independente do que as pessoas falam ao teu redor, tu tá muito certa disso, né? Muito segura de que é isso que tu queres. A segurança vem muito nesse sentido, claro, tinha insegurança, e eu acho que tem a insegurança ainda do que vem pela frente, do novo, mas quando tu já tens essa parte bem forte, bem firme, bem sólida também, do teu autoconhecimento, porque eu acho que isso é fundamental no processo de transição de Muito. carreira, né? Quando a gente decide isso, tudo que vem, tu acaba administrando de uma forma mais leve também, embora às vezes pegue, incomode um pouquinho, né? Às vezes sei lá, um comentário de um amigo, às vezes até de um familiar mesmo, às vezes do marido, às vezes da mãe, sei lá. Isso às vezes incomoda um pouquinho a gente, né? Dá aquela coisa assim, meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Mas geralmente, quando a gente tem essa certeza, as coisas acontecem de uma forma muito mais natural e um pouco mais leve também, né? Porque a certeza tu tinhas. Agora, Michele, fala pra gente como é que foi esse planejamento? Tu colocasse isso no papel, como é que tu te organizasse para fazer esse processo mesmo da transição, sabe? O que que tu buscasse de recursos?
buscasse recursos próprios, fosse buscar ajuda de outros profissionais também? Como é que isso aconteceu? Bom, o primeiro passo foi realmente os meus familiares, né? Então, compartilhar com com eles todos, né? Uhum, Essa minha decisão. Aí, o primeiro momento foi estranho, mas com o tempo, todos que estavam ao meu redor, assim, já começaram a perceber de que realmente era muita certeza e muita vontade do que eu queria fazer. Então, depois esse processo foi mais tranquilo. uhum, E o primeiro recurso realmente que eu vejo é o apoio deles, assim, sabe, né? Sem os familiares, sem, né, no meu caso, meu marido, meu filho, nada disso seria possível. O apoio deles é primordial. E uhum, aí, os outros recursos que eu fui buscar foi realmente de conhecimento, porque é uma área completamente diferente da que eu atuava. Então, eu realmente tive que começar do zero. uhum. Então, foi muitos livros, muitos vídeos, né, palestras, eu lembro de muitas palestras, qualquer palestra que falava de área da saúde, de nutrição, eu estava participando. Então, é aquele começar de novo mesmo, né? Até a hora que eu consegui começar a faculdade, aí agora estou cursando, né? Estou Uhum. no quinto período de nutrição, e aí foi... Candice, para falar bem a verdade para ti, assim, a gente planeja até um ponto. Uhum. Planejei até um ponto, mas no meio do caminho muita coisa acontece. E aí eu fui administrando conforme as coisas foram acontecendo, sabe? Ah, Mas é por isso que esse motivo é tão importante, porque na hora em que as dificuldades aparecem, na hora em que as dúvidas aparecem, né? No meu caso, assim, eu me perguntava assim, nossa, com 33, 34 anos, começar do zero, né? Será? Mas eu quero tantos. Rola uma dúvida, apesar da certeza que eu gostaria de ser, de fazer, rola aham, dúvida, né? Então, ter esse motivo muito claro do que eu quero para a minha vida, sabe? De uhum. como eu quero que seja a minha vida profissional depois que eu me formar. Isso traz força para a gente enfrentar qualquer tipo de dificuldade e de falta de recurso que possa ter nesse meio do caminho, sabe? Aham, aham. Quando tu fala de recursos, eu achei bem bacana, né? Tu trouxesse essa questão da família, que é a tua rede de apoio, e eu entendo que para ti a família é um valor muito grande também, né? Quando tu tens isso como a tua base mesmo, como tu falasse, se não tivesse, se eles não tivessem me apoiado, principalmente marido, filho, seria muito mais desafiador, talvez, esse processo, né? Pode ser que tu continuaria indo adiante, pode ser que seria muito mais difícil, e pode ser que tu Uhum. desistiria também no meio do caminho, né? Há várias possibilidades aí, coisas poderiam acontecer. Mas a rede de apoio foi fundamental para ti nesse caso, né? E quando tu fala de outros recursos, aí tu fosse buscar, então, essa questão da universidade, fosse para a faculdade, começar um novo curso, né? Fosse de novo sentar nas cadeiras da universidade, hoje como acadêmica de nutrição, e aí tem novos desafios aí também de lidar com todo esse movimento, com pessoas, um mundo diferente, gerações diferentes também, a gente sabe que isso pega também, né, nesse processo. E essa questão do recurso financeiro, tu tivesse alguma programação, conseguisse fazer algum planejamento com relação a isso também, como é que tu administrasse isso nesse processo? Não sei se tu podes compartilhar um pouquinho aqui com a gente. Então, como aluna egressa da Univale, então eu consegui desconto, né? Tem desconto para o aluno que faz a segunda graduação. Uhum. E nós nos reorganizamos aqui enquanto família Aham. para que eu pudesse concretizar esse sonho, essa vontade. Então, muitas coisas tiveram que mudar, a gente precisou nos adaptar. Uhum. Como eu digo, né? Tipo, o motivo muito forte para a gente poder sustentar as mudanças e as adaptações que a gente precisa fazer para poder concretizar, sabe? Que legal, que bacana. Então, de novo, aqui a família
né, um outro ponto importante, essa questão financeira também de dar esse suporte, né, nesse momento, e de se reorganizar mesmo, né, tanto tu quanto teu marido, enfim, de vocês adaptarem aí as contas, né, as despesas, justamente para ajudar tu realizar o teu sonho, né, e seguir em frente aí nesse teu grande objetivo. Que bacana. Muito bem. Me fala o seguinte, o que que fez diferença em toda essa jornada, assim, nesse processo como um todo, né? O que que foi o suprassumo, algo que aconteceu assim de muito positivo que tu pode dizer que assim fez muita diferença na tua decisão e que está fazendo, né, diferença nesse momento da tua transição, porque tu ainda estás nesse processo de transição, né? O que que até nesse momento poderia dizer que fez a diferença? É autoconhecimento. Ah, legal. Tanto para tomar a decisão de fazer uma mudança radical, né, de vida, tanto para aquele momento antes, né, foi quando o processo de coaching já começou já comecei a trabalhar internamente essa questão, né, de autoconhecimento, de ter certeza das escolhas, como durante o processo também está sendo. Eu acho que todo mundo que passa assim por uma mudança muito grande, seja de carreira ou qualquer outra coisa na vida, a gente passa por algum momento de reflexão e de se conhecer. Então, eu acho que o autoconhecimento assim é primordial para a gente ter essas certezas e para poder dar continuidade no processo e aprender muito com ele, porque eu aprendo muito no processo. Como tu falou, né? Voltar para uma faculdade com pessoas mais novas do que eu. Então, tem toda uma série de habilidades e competências que eu vou adquirindo agora durante esse processo da faculdade, né? Não só conhecimento, competência técnica, mas competência comportamental também. Algumas eu já trouxe comigo, né, da minha experiência de vida, da minha experiência da carreira anterior, e outras eu vou precisar adquirir porque são competências mais específicas de nutricionista, por exemplo, né? Então, Aham. todo esse processo de autoconhecimento, assim, ajuda bastante a gente a definir essas habilidades e competências que a gente precisa desenvolver. Legal, que bacana. Então, isso foi o ponto chave, assim, que realmente fez muita diferença, está fazendo no processo e fez a Tá. diferença para a tomada de decisão. Bacana. E Uhum. diante de tudo isso que tu está vivendo, Michele, assim, ó, ou quais são os teus maiores desafios? O que tu considera como maiores desafios? Fala um pouquinho, assim, dessa tua experiência. Então, para mim, a maior dificuldade são as incertezas, né? A segurança, para mim, sempre foi um valor muito forte. Então, eu sempre gostei de saber os próximos passos, isso faz um pouquinho parte de mim, eu sou assim. E aí, esse processo, ele tem muitas incertezas. Então, muitas mudanças acontecem no meio do caminho. Então, assim, para mim, esse é o maior desafio. Assim, eu sair da zona de conforto muitas vezes, né? Porque Aham. é um processo de aprendizado na faculdade, é relação com professores, relação com colegas, relação com os futuros colegas de profissão, Uhum. muitas pessoas novas que não estavam no meu círculo de pessoas, então tudo isso assim são desafios assim do dia a dia, mas principalmente essa incerteza do futuro, assim, eu quero ser nutricionista, mas como vai ser depois, né? Aham. Como que isso vai acontecer? Então essas incertezas assim são um desafio. Interessante. Em todo o processo de transição tem nessas inseguranças, elas vão acontecer em algum momento do processo, porque realmente a gente não tem como prever tudo, né? Até porque o mundo também está mudando muito rápido, as coisas estão mudando de uma forma super acelerada, né? Então, as formas de trabalho, tudo. E isso acaba impactando também no próprio planejamento, quando a gente faz, como tu disseste, eu faço até uma parte, só que tem coisas que acontecem e eu preciso ter a flexibilidade, né, e a capacidade, a habilidade de adaptação para aquele novo momento,
e tá tudo certo. Eu acho que isso é super importante. A gente precisa ter esse jogo de cintura nesse momento, né? Mas tem alguma coisa assim que tu poderia dizer que tu usa como um recurso para lidar com essas incertezas, assim, quando elas surgem muito fortes? O que que normalmente tu faz ou como é que tu acaba lidando com isso, sabe? Teria algum Uhum. recurso? Então, no começo elas eram maiores, no começo da faculdade, porque a gente começa com disciplinas muito básicas, então não tem muita relação com a prática ainda, então isso fica bastante confuso, né? Principalmente para a gente que já teve uma profissão, acho que para quem está começando, talvez não. E aí, naquele primeiro momento, assim, eu já queria ter um processo já construído, eu já gostaria de ter um planejamento mais avançado, e era difícil ter, porque eu não tinha vivido muitas disciplinas ainda na faculdade, não tinha vivido muito prática para poder saber, de fato, qual ramo que eu gostaria de atuar. Aham. Então, a psicoterapia me ajudou bastante nesse processo, de entender no momento em que eu estava, sabe? Eu acho que a gente, quando faz uma transição, precisa entender que tem fases. Então, vai ter aquela primeira fase mesmo que não vai saber, não sabe o que vai acontecer, está só estudando mesmo, e é só isso. Aí, no meio, a gente começa a ter um pouco mais de clareza, mas a psicoterapia com o autoconhecimento me ajudou bastante, assim, a passar por essas fases, porque essas incertezas, realmente, como tu falou, elas vão acontecer, e a gente precisa entender que tudo tem o seu momento. Então, hoje eu vejo com mais clareza, assim, o que eu gostaria de fazer no futuro. Então, as coisas vão começando a ficar um pouco mais fáceis a partir de agora, eu acredito. Ah, que legal, Michele, que bacana. De novo, né? É reforçar o processo de autoconhecimento, que é tudo que a gente faz na psicoterapia, né? Então, que bacana. Isso tem realmente é um baita de um recurso e que, infelizmente, claro, muitas pessoas às vezes não tenham acesso ou não querem, né? Tem pessoas que acabam resistindo por algum receio, algum medo, enfim, não querem conversar sobre, né, aquilo que estão passando com uma outra pessoa que é um profissional que pode te ajudar nesse caminho também, que não vai te dar as respostas, mas que vai te ajudar a entender realmente, né, o que tu está passando e a processar, né, a fazer a ressignificar algumas coisas também nesse caminho, né? Então, acho que isso é super importante. A lidar com o processo, né? Porque a gente É, vai passar por ele. Então, quanto isso. melhor a gente lidar com o processo, melhor, né? Com certeza, que bacana, é muito mais fortalecida tu fica, né? É. Inclusive para todas as adversidades e os imprevistos, aquilo que tu não estava esperando, Sim, que pode acontecer, né? Tu estás muito mais sim, cercada de recursos internos para lidar com essas incertezas aí. isso mesmo. E teria alguma coisa que até o momento, né, tu estavas numa carreira, então, de RH já há bastante tempo, decidisse fazer essa transição para a nutrição, então começasse a estudar, né, fizesse alguns trabalhos paralelos, enfim, alguma coisa, tu pode até falar isso para a gente, mas tu ainda estás construindo esse caminho, o teu desejo é chegar na formatura e tu conseguir trabalhar como nutricionista, atuar nessa profissão, né? Mas até Sim. aqui, até esse momento como acadêmica, com a tua experiência, né, que tu passasse até agora, tem alguma coisa que tu olhando para trás, tu faria diferente? Sempre tem, né? Sempre tem alguma coisa que a gente olha e diz assim, isso aqui podia ter sido assim, podia ter sido assim, seria mais fácil. Eu até posso citar algumas para ti, assim, por exemplo, eu decidi em 2017, final de 2017, junho de 2017, lembro bem, Uhum. quando eu vi que era isso que eu gostaria de fazer, sabe? Mas Uhum. eu comecei em final de 2018. Aí eu penso, poderia ter começado antes, se eu tivesse feito isso, tivesse. Mas naquele momento
era a possibilidade que eu fui encontrando caminhos aos poucos, sabe? Então, naquele momento, eu fiz o melhor que eu pude. Eu Ah, estava buscando, talvez eu não estava ainda madura o suficiente, não tinha ainda a condição certa, sabe? uhum, Teve no período da pandemia que eu atrasei um semestre, eu poderia estar um semestre para frente, eu atrasei um pouquinho por vários motivos. é. Poderia ter feito tudo, já estava mais perto da formatura, mas como eu falei, assim, tipo, tudo aconteceu, eu fui tomando as decisões conforme as informações que eu tinha naquele momento, e eu acho que naquele momento, em todas, eu fiz o melhor que eu pude, sabe? Então, Ah, assim, acho que foi do jeito que tinha que ser. entendi, entendi. É um processo de amadurecimento também, né? É um processo de amadurecimento. Então, isso também, por mais que talvez, como tu falasse, né, a gente olhasse para trás, poderia ter começado antes. Pode ser, mas talvez se tu tivesse começado antes, algumas coisas tu não estivesse tão certa, né? De que É, era aquilo que tu buscavas nesse momento e poderia atropelar, queimar algumas etapas também. Vivesse um momento com tudo que tu tinhas naquele momento mesmo para organizar, pensar na tua cabeça, fazer esse processo mesmo de reflexão que vem antes de tudo, né? Antes de toda sim, decisão, de fato. Que isso legal. mesmo. Emi, tem alguma ação ou alguma estratégia que tu fizesse até o momento e que tu acredita assim, ó, que essa teve muito sucesso, sabe? Tu tivesse muitos bons frutos com isso, um bom resultado, está escolhendo bons resultados, alguma coisa nesse caminhar até agora, né? E tu poderia dizer assim que valeu muito a pena porque te ajudou bastante? Andy, eu acho que nunca desisti. Ah, Em nenhum momento. Tu pode reduzir a velocidade, sabe? Né? aham, E tem momentos que é difícil mesmo, reduz a velocidade, faz ajuste, mas nunca me passou pela cabeça desistir, sabe? Quando a gente quer muito uma coisa, assim, eu acho que se a gente persiste, assim, mesmo que em alguns momentos com mais calma, outros momentos um pouco mais rápido, eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? Essa constância. Não, aham, não deixar o sonho esfriar, entendi. sabe? Uhum. Ele pode até ficar mais morninho, mas ele não esfria, assim. Não sei se você consegue entender, mas Claro. é se persistir, sabe? Tipo, Uhum. enquanto não terminar, enquanto eu não me formar, no caso aqui, né? Enquanto Aham. eu não conquistar, acho que é nunca desistir, assim. E as coisas que a gente já falou aqui, autoconhecimento, Uhum. fazer um planejamento, um bom planejamento, dependendo, né, do tipo de transição de carreira que vai fazer, dá para fazer um planejamento um pouco mais programado. Acho que é muito importante, assim, né? É bem importante pensar nos próximos passos, naqueles que a gente consegue pensar, e ir resolvendo as dificuldades conforme elas aparecem mesmo, assim. Mas o ponto principal é não desistir. Não Isso desistir. foi o que te mantém até hoje, né? E te aproxima realmente da tua meta, daquilo que tu queres realizar, né? Isso é muito Isso. bacana. Que legal. Michele, tens clareza dos próximos passos? Assim, como é que tá daqui para frente? Quanto tempo falta para tu terminar a faculdade? Estás fazendo alguma coisa em paralelo? O que que tu tem feito e quais são os próximos passos? Isso está claro? Assim, daquilo que Sim, tu tem controle, né? daquilo que eu consigo controlar, né? Tem. Nos primeiros semestres era uma vontade muito grande minha fazer um estágio Uhum. num consultório com um nutricionista. E aí agora eu estou fazendo um estágio. Então eu estou super feliz porque ali é que eu vejo realmente acontecer, eu vejo esse conhecimento todo, né, sendo podendo ajudar as pessoas de verdade, sabe? A trazer informação, ajudar as pessoas a mudar a relação com a comida,
porque é bem difícil em alguns casos, assim, né? As pessoas às vezes estão meio perdidas com relação à alimentação, tá? Então, essa é uma coisa que eu comecei a fazer agora, comecei a observar, né? Na consulta com a Nutri que eu faço estágio, e está sendo maravilhoso, e aí os próximos passos estão ficando mais claros, né? Então, eu vou, né, a formatura, claro, né? Eu tenho os meus estágios obrigatórios agora para frente também, Ah, legal. mas é o consultório mesmo, a nutrição clínica é o que eu quero fazer depois que me formar. Que bacana. Então, esse objetivo próximo realmente é a formatura. Aham, que legal, hein? Então, isso está muito claro. Que bom que tu já está conseguindo conciliar a teoria, né, aquilo que tu aprende ali na universidade, com a prática, estando com uma nutricionista junto ali, vendo o dia a dia, porque eu acho que isso ajuda muito, né, a entender a vida como ela é também, e também a ter clareza se é esse caminho que se quer ou se não é bem esse, mas eu vou continuar aqui por causa da experiência, porque vou ganhando mais experiência, porque, né, a experiência, ela ajuda tanto a decidir se é esse caminho ou se não é esse o caminho, né? Não sei se tu concorda comigo, mas eu penso muito nessa Sim, linha. sim. E eu tinha muitas dúvidas, apesar de eu já ter uma clareza, certa clareza de que eu gostaria da nutrição clínica, eu tinha muitas dúvidas assim de qual ramo. A nutrição tem uma gama enorme de campo profissional, sabe? A gente pode trabalhar em inúmeros lugares e atendimento, o próprio atendimento na clínica, ele pode ser focado em algum tipo de doença ou algum tipo de necessidade. Então, mesmo sabendo que eu gostaria da clínica, eu tinha dúvidas. E aí, quando a gente chega na experiência, né, de um profissional que já atua na área, observar ele trabalhando, isso dá cada vez mais certeza do que a gente gostaria de fazer, isso sem dúvida, sim. A experiência é muito bacana mesmo. Que legal, Michele. E tu deixaria aqui algumas dicas para as pessoas que estão nesse processo de transição e vão pensar assim, especificamente alguém que quer mudar assim para uma área totalmente diferente daquela que ela tem atuado até o momento, como tu fizesse, né? Estás fazendo esse processo. O que tu deixaria como dica de ouro, talvez, para essas pessoas? Então, acho que autoconhecimento, a gente já falou, bastante importante, para ter essa certeza, né? Porque uma mudança bastante grande, assim, um ramo bastante diferente, às vezes a gente pode chegar na prática e não ser bem aquilo que a gente imaginou, né? Então, acho que a dica, assim, do autoconhecimento, ela é bastante importante. E, assim, buscar apoio e os recursos, né, que precisar, fazer o planejamento, né, daquilo que tiver sobre o controle. E, assim, uma dica que eu acho que é bacana de eu falar aqui para todos vocês é, assim, depois de alguns anos numa profissão e voltar, né, para uma faculdade, acho que precisa estar bastante disposto a dar passos para trás. Olha só. Uhum. Então, assim, pode ser que em determinado momento da tua carreira tu já estava ensinando alguém, né? E aí volta para a faculdade nesse novo assunto, né? Outras pessoas que vão te ensinar. Então, assim, a gente voltar mesmo a uma posição de estagiário, que é como eu estou agora. Aham. Então, a gente volta, né, com toda a humildade, precisa para poder aprender muito com os professores e com os profissionais da área que já têm experiência, sabe? Então, eu Uhum. vejo assim que é uma coisa importante, a gente está disposto a dar esses passinhos para trás, para depois poder avançar com mais consistência, com experiência, enfim, né? Para ser um bom profissional também. Legal, é bem aquela habilidade que a gente tem falado cada vez mais, né? E daqui para frente, cada vez mais, é a habilidade de aprender a aprender. Porque tem muitas pessoas, como tu falaste, pessoas que
que já vem de uma carreira de muitos anos, né, numa área específica, e de repente elas precisam se colocar nessa posição de aprendiz, né? E para muita gente isso pode ser muito desafiador, né? De sentar lá na cadeira de novo, de ouvir, de repente até ouvir colegas da classe ali, né, de sala de aula que sabem alguma coisa um pouco mais do que tu e são pessoas mais novas do que tu, e tu pensa assim, poxa vida, né? Será mesmo que eu estou no lugar certo? Ah, não pode ser, né? A gente tem que se despir de algumas coisas, assim, desses preconceitos mesmo nossos, para entender esse novo mundo e para estar disposto a isso. E bem como tu falaste também, é a certeza, né? É a decisão que foi tomada muito consciente que sustenta todos esses desafios, né? E tudo isso que vem pela frente também, né, Mi? Então, e assim, apesar, né, de todos os desafios, né, eu sou muito grata, assim, por poder, sabe, estar fazendo essa mudança, pela oportunidade de poder estar aprendendo, sabe? Eu sempre olho com muita gratidão, assim, por todo o processo, por mais difícil que ele seja, é uma vontade muito grande, eu sei que vai me trazer muita felicidade, né? Já traz, mas eu sei que vai trazer mais ainda. E eu fico feliz, assim, de poder estar construindo, de ter oportunidade, sabe, de fazer essa mudança tão grande, de ter o apoio das pessoas, da minha família. E dizer para vocês que estão começando Isso aí. que vale a pena, que vale a pena, sabe? Tem momentos assim muito gratificantes, assim, sabe? Que a gente eu já consigo vislumbrar assim a vida que eu sonhei lá atrás. Eu sei que ela está mais perto. Então vale muito a pena assim o dia que eu chegar para trabalhar e o trabalho não é só cumprir uma obrigação, mas é também trazer um senso de realização, trazer um prazer para mim, para o meu cotidiano, sabe? Fazer a diferença assim na vida das pessoas. Eu sentia muita falta disso assim no meu dia a dia, né? Eu gostaria de poder ajudar mais. E aí com essa nova profissão, eu sei que eu vou poder ajudar muito mais as pessoas, sabe? Que legal, Mi. É tão gostoso ouvir tu falar, porque a gente vê o brilho nos teus olhos mesmo. Então, assim, eu acho que essa é uma grande evidência, sabe? Quando a gente fala com alguém que está muito certo daquilo que quer, a gente vê o brilho nos olhos. Então, eu entendo que tudo que tu tá falando, a gente sente que é muito verdadeiro, né? É muito genuíno. Isso é muito legal. E é um baita propósito aí, né? De vida e de carreira. Muito legal. Michele, eu queria te agradecer pela tua disponibilidade, mais uma vez, né, de estar aqui, de poder contribuir aí com a tua experiência, com esse processo que tu estás vivendo, né, e com tudo isso que tu tens passado. Eu acho que tudo que tu trouxesse aqui foi muito importante e que pode ajudar outras pessoas também que estão vivenciando aquilo que tu estás vivenciando ou que estão pensando em fazer, né, alguma transição mais drástica, como a gente falou, né, de mudança, uma mudança tão grande. Acho que isso é importante trazer uma pessoa aqui falando sobre isso para outras pessoas também perceberem que é possível, né? Basta a gente saber o que a gente quer, se determinar, né, a seguir e a entender que vão existir altos e baixos nesse caminho também, mas que é essa firmeza de propósito e essa determinação na decisão que vai sustentar todo o processo, né, até chegar realmente naquilo que tu queres. E com certeza dali para frente desenvolver a tua carreira, né, dentro da própria nutrição. Então, gratidão, assim, imensa, né, de te ter aqui, eu acho que foi fantástico. E queria deixar a palavra contigo, não sei se tu queres falar mais alguma coisa que tu acredita que eu não te perguntei. Eu também quero te agradecer, além de te agradecer pela oportunidade aqui de dividir a minha história, te parabenizar, porque
trazer esse assunto é super importante. Quando eu comecei a pensar na transição, eu busquei algumas informações assim, e eu não encontrei muita coisa. Então, eu acho que transição de carreira é mais mesmo ouvir as experiências. Não tem muito um manual que tu segue, né? Um manual. É mais ouvir a experiência das pessoas e trazer para a gente aquilo que a gente acha que pode contribuir no nosso processo, porque ele não vai ser igual para todo mundo, né? Tem inúmeras variáveis, né? Tem pessoas que vão mudar para uma área diferente só, tem outras que vão fazer uma mudança mais drástica, enfim, outras vão mudar de cargo, que vai mudar a atividade, enfim, são muitas variáveis. Então, ouvir essas experiências, assim, eu acho que é muito importante. Na época, eu gostaria de ter tido mais oportunidade de conversar com pessoas que fizeram e não tinha muito. Acho que agora isso está crescendo um pouco mais, acho que é um tema bastante relevante, assim. Tem muita gente aí buscando, correndo atrás do tempo perdido, É verdade. que gostaria de fazer outra coisa, né? E, enfim, acho que é um momento muito válido. Então, parabéns pela tua iniciativa. Estou muito feliz de contribuir com esse teu momento. E obrigada. Obrigada, Mi. Gratidão mais uma vez. E obrigada, a gente se vê por aí também, né? Um grande abraço, tá? Tchau, tchau.